A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste dia. Eu sou o pastor Paulo, estou aqui para trazer mais uma palavra direcionada para a sua vida. E hoje a palavra está maravilhosa, uma palavra onde o homem de Deus traz uma palavra profética, traz uma palavra que Deus ia mover e suprir o seu povo. E tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam. Então vamos ver o texto aqui no livro de 2 Reis, capítulo 7. Olha o que diz aqui, ó. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que se o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com seus olhos, porém daí não comerás. Olha que terrível, né? Então o homem traz uma palavra, o homem de Deus traz uma palavra que no mesmo horário que eles estavam ali, no outro dia, ia ter uma provisão extraordinária de Deus para o seu povo. E o capitão que segurava a mão do rei duvida da providência de Deus. Por quê? As circunstâncias que Samaria estava passando eram uma circunstância terrível, de fome. Né? O rei da Síria, querendo guerra contra Israel, cercou Samaria e não entrava e nem saía ninguém. Então, eles foram consumindo o que tinha na cidade e chega um ponto que não tinha mais nada para comer. A fome era extensa, era terrível a fome dentro da cidade. Então, todos estavam ali assustados, amedrontados, né? Por causa da fome. E é uma situação muito difícil. Então, dentro dessa situação, as pessoas começaram meio que olhar com olhos de dúvida, né? E de repente chegou o profeta se levanta e diz: vai haver provisão de Deus. Então, entra na mente das pessoas como? Como que Deus vai fazer isso? Como que pode acontecer? Então, o profeta Eliseu diz que ia acontecer e este homem duvida. Ele fala, nem que Deus abrisse janelas do céu, poderia acontecer isso, pelo fato da situação que eles estavam vivendo. Veja como é terrível. Então, o primeiro ensinamento aqui, irmão, dependente da situação, nunca duvide do que Deus pode fazer. É lógico que, nos dias atuais, há pessoas que liberam palavras e há um descrédito pela forma que essas pessoas vivem. Só que o ser humano em si, hoje, qual que é a dificuldade do povo de Deus hoje? A falta de busca de palavra, né? A falta de conhecimento da palavra, de leitura da palavra, de meditação da palavra, de conhecer as Escrituras. E também de conhecer as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que automaticamente elas julgam ser homens e mulheres de Deus. Porque muito hoje as pessoas colocam homens de Deus e mulheres de Deus pelos dons que eles exercem. Não entendendo que os dons dados por Deus são ferramentas que nós utilizamos em prol do reino. Há quem utiliza de forma totalmente errada os dons estabelecidos por Deus para que nós possamos consolar, edificar a igreja de Cristo. Então não tem meios de você conhecer se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus se você não conviver, se você não conhecer a vida dessas pessoas. Até porque ninguém consegue esconder quem é por muito tempo. É igual um namoro, né? Você começa um namoro com uma pessoa e de repente a pessoa é de uma forma. E cada estágio ela vai mudando. Você vai identificando.
Você vai identificando como aquela pessoa é, porque nos primeiros contatos todo mundo vai mostrar o que quer, mas com a convivência você vai sabendo quem é e quem não é essa pessoa. Por exemplo, você casaria com alguém que trata mal seu pai e sua mãe? Então, isso já é uma resposta para você entender, né? Se a pessoa trata mal seu pai e a sua mãe, que convive dentro da sua casa, não honra o seu pai e a sua mãe, independente de como seu pai e sua mãe é, tá? A honra, ela não é medida pelo que a pessoa é. Você decide honrar ou não honrar, e ponto. Então, uma pessoa que não consegue obedecer o pai, não consegue obedecer a mãe, trata-os muito mal, como que vai ser dentro de um relacionamento com você? Você imagina isso? Então, para você conhecer, para você saber, você tem que estar perto. E aí você vai saber se é um homem ou uma mulher de Deus. Então aqui uma palavra foi lançada por um homem de Deus, né? Um homem que já outra hora já havia profetizado coisas e acontecido outras coisas através daquilo que ele falava. Então ele profetiza e o homem dá descrédito, ele não acredita. Então o que Deus faz? Deus faz um mover lá no arraial dos sírios. Eles começam a escutar barulho de carruagem, de carro, de cavalo, e eles acreditam que o rei de Israel havia alugado pessoas para lutar contra eles, né, do Egito, e assim, enfim. E aquilo, como eles ouvem aquele barulho estrondoso, eles fogem do arraial. Então eles deixam tudo, comida, carro, cavalo, deixa tudo, e vão embora. E aí tá vindo 4 leprosos, e aí eles chegam lá dentro do arraial, né? Eles olham de longe, eles pensam, se nós formos no arraial dos sírios, nós podemos morrer. Se formos para Samaria, também podemos. Então eles vão e eles investigam. E quando eles chegam no arraial dos sírios, está tudo vazio. Então eles comem ali, né? Tem a fartura, vê ouro, vê... E aí o que eles pensam? Hoje é dia de fazer benfeitoria, e nós não podemos omitir isso, sabendo que a cidade de Samaria estava passando por fome, por dificuldade. Então eles decidem entrar em Samaria e avisar na cidade de Samaria que havia comida em abundância, que os sírios tinham fugido. E eles vão para Samaria, e quando eles avisam, a cidade entra em alvoroço por causa da grande fome e da necessidade. Então, quando a cidade entra em alvoroço, esse capitão que tinha falado que não acreditava no milagre, ele foi para a porta de Samaria para tentar segurar o povo, acreditando que era uma armadilha dos sírios. Então ele vai tentar segurar o povo, dizendo, não, é uma armadilha. Então, na hora que ele fica na porta da cidade, o povo atropela ele, passa por cima dele e ele morre. Então ele viu a fartura, mas não pôde experimentar por causa da falta de fé, de acreditar que Deus pode mover coisas que são inimagináveis dentro da imaginação humana. Deus pode, irmãos, operar milagres poderosos e não precisa tempos. Deus pode operar a libertação de uma pessoa? Pode. E eu já vi isso. Deus operando uma libertação de pessoa de vícios terríveis. Eu vi com os meus próprios olhos, eu acompanhei. Né? Eu chorei junto, eu sofri junto. Eu caminhei junto, vi Deus libertando. Lógico, né? Que a pessoa precisa querer. Ela precisa ser despertada em querer a mudança. Eu já vi casamentos falidos sendo restaurados. Eu já vi pessoas falidas financeiramente sendo restituídas. Eu já vi pessoas conquistando coisas que nunca conseguiriam conquistar olhando aos olhos humanos pela sua condição financeira. Eu já vi pessoas sendo curadas de doenças terríveis, como o próprio câncer. Eu já vi pessoas sendo curadas
de diversas doenças, Deus operando milagres extraordinários. Eu já vi muita coisa Deus fazendo. E por que não crer que, independente da situação, Deus ainda pode mover coisas extraordinárias? Por que não? Então creia. Se foi lançada uma palavra na sua direção, creia que vai acontecer. Você precisa ter bons olhos para isso. Dizer, não, eu acredito, mesmo que eu não esteja vendo, eu continuo crendo, eu continuo aqui de pé, firme, forte, acreditando que Deus pode operar. Quem sabe Deus não vai olhar para você e dizer assim, não, eles não duvidaram no coração, vou operar este milagre. Então creia que Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias, porque os seus olhos ainda verão o mover de Deus. Amém? Vamos orar juntamente comigo, neste momento. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Santo dos santos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Tu és eterno, Tu és bom em todo tempo, mesmo quando as adversidades batem em nós, nós acreditamos que o Senhor tem suas formas de trabalhar e de agir, e nós devemos só confiar que o Senhor está nos direcionando para o lugar certo, que o Senhor está conduzindo a nossa vida a todo segundo. Pai, eu te peço, Senhor, que a fé, Senhor, brote no coração dos teus filhos. Que eles não duvidem da tua providência, da tua ação, do teu mover, assim como este homem duvidou, Senhor, abrindo a sua boca para dizer que nem se o Senhor abrisse janelas do céu, não poderia haver uma provisão tão grande no outro dia, um espaço de tempo tão pequeno, Senhor. Mas o Senhor é Deus. O Senhor foi o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O Senhor foi aquele que abriu o mar. Foi aquele que mandou cordonizes para o povo no deserto. Tu és o mesmo que colocou uma coluna de fogo para esquentar e iluminar o caminho, uma nuvem para trazer frescor nos dias de sol escaldante, Senhor, do deserto, e conduzir o teu povo. Tu és o mesmo, Senhor, que operou milagres extraordinários através de Cristo. O próprio Cristo, Senhor, operou tantos milagres extraordinários, como a cura daquela mulher do fluxo de sangue, ressuscitou Lázaro, fez tantos milagres. Por que não acreditar? O Senhor operou milagres por esses tempos, libertando pessoas que estavam no seu cativeiro, viciadas em drogas, outras em álcool, outras na prostituição. O Senhor restituiu casamentos que estavam à falência. E por que não entrar na vida dessa pessoa que está ouvindo esta oração e mudar tudo em sua vida, Senhor? Mudar o seu ambiente, mudar a atmosfera da sua família. Tu és aquele que pode reunir novamente famílias. E eu creio nisso, eu creio na operação do milagre. Eu creio que o Senhor pode fazer um mover extraordinário, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Eu creio nisso, Pai. E eu oro com fé, crendo que para esses dias, operações de milagres poderosos acontecerão na vida dos teus filhos. E eles voltarão aqui para contar testemunho do teu poder e daquilo que o Senhor fez nas suas vidas. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, meu amado, minha amada. Você recebe essa oração? Você recebe em nome de Cristo essa oração? E eu creio que você ainda vai contar testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.